nós vamos começar a sessão da tarde agora. E nós temos 5 apresentações previstas, felizmente, que bom. Eu vou começar com um recorte falando, né, do folhetim Mistério da Tijuca, ao romance Girândola de Amores, né, o processo de reescrita em Aloísio Azevedo. Depois, a Marina Sena vem para falar sobre traços do gótico naturalismo em Pegadas, 1898, da Aloísio Azevedo. E, na sequência, o Ícaro Carvalho, que vai falar sobre o neonaturalismo e o cortiço, influências da obra de Azevedo na ficção brasileira do século XXI. E aí, no fechamento, a gente vai fazer uma discussão, aí faz o fechamento depois com o Fábio de Carvalho Messa, abordando a linguagem do delírio em um homem, abordagens semiótico-psicanalíticas, e aí nós vamos encerrar com o trabalho da Cleiciara, que eu não copiei aqui porque mudou, né, na programação. Deixa eu ver se está aqui o título da Cleiciara, acho que não vai estar, porque era de... está aqui, da Cleiciara Camelo, que vai falar sobre o Aloísio Azevedo, de 1857 a 1913, promotor das suas próprias obras. Desculpa, Cleiciara. E assim a gente pretende, né, depois encaminhar a conversa para uma discussão e planejamento dos capítulos do livro. Então, sem mais delongas, eu vou marcar também aqui o meu tempo, começando aqui. Tá. Eu vou, então, falar um pouquinho, né, sobre esse processo do Mistério da Tijuca enquanto folhetim, até ele chegar, né, no romance Girândola de Amores, e tentar pensar um pouquinho esse processo de reescrita no Aloísio Azevedo, que, no fim, eu acho que vai ser o ponto de maior reflexão que eu vou querer fazer também depois no capítulo, que não está escrito ainda. Então, eu vou historicizar algumas coisas, porque nem todo mundo conhece essas obras do Aloísio, isso já foi bastante debatido aqui. Uma das intenções, inclusive, desse encontro tentar promover a leitura de outras obras do Aloísio e até aquelas que já, né, às vezes já tem uma crítica consolidada, da gente pensar uma nova perspectiva, né, um novo olhar, sobretudo pela crítica contemporânea. Então, pensando nesse folhetim, a Folha Nova, no Rio de Janeiro, é um jornal extremamente, né, novo, e logo no primeiro número do Folha Nova, o Mistério da Tijuca ele já aparece, né, ocupando esse lugar de honra, que seria o folhetim de estreia da Folha Nova. Então, o Mistério da Tijuca ele sai publicado, né, entre os dias 23 de novembro de 1882 e vai até o dia 18 de fevereiro de 1883. A narrativa, nesse sentido, ela fica organizada em 78 capítulos, e apenas em alguns dias o folhetim ele não saiu no jornal, né? Então, temos 3 ou 4 dias que teve uma outra publicação no lugar. Logo que o Mistério da Tijuca terminou a sua publicação, ele já saiu com uma primeira edição publicada pela tipografia da própria Folha Nova. Comercialmente, ele teve, né, um valor bem baixo de preço, quer dizer, ou um valor relativamente baixo, de R$1.000, porque a intenção também era ter o livro como um brinde para os novos assinantes da Folha Nova. E aí, quando esse romance, né, sai nessa primeira edição, em volume, vem escrito o romance original como uma marca de algo que já estava colocado também no folhetim. Então, se eu mostrar para vocês aqui, vocês estão vendo, né, que aparece o nome do Aloísio, o Mistério da Tijuca, e já vem, né, romance original. E aí, o folhetim tinha muitos capítulos, porque realmente cada capítulo era composto por essas 6 colunas do desenho do folhetim. Nessa primeira edição do volume, já tem uma situação diferente, porque alguns nomes mudam e algumas localidades mudam. Então, da passagem do folhetim para essa edição da Folha Nova. Por alguma razão, uma das personagens, né, que é o Leão Vermelho,
que no folhetim original ele fugia para o Pernambuco. Quando ele sai pela Folha Nova, aí ele já vai passar a fugir para as Antilhas Espanholas. Então já cria toda uma outra proporção, né, de fuga para esse personagem. E isso vai acontecer com outras circunstâncias, inclusive com alguns nomes de personagens, que nessa primeira composição do folhetim depois já muda. E aqui a gente vê bonitinho, né, o último capítulo, né, olha, uma marca de conclusão, vem essa marca, é o último capítulo, e nós temos o anúncio do fim. Quando sai, então, essa edição pela tipografia da Folha Nova, a única informação que fala, né, do sucesso ou não do romance é o que vai na própria Folha Nova, dizendo, né, que algumas pessoas, às vezes, poderiam não gostar de acompanhar um romance publicado, né, o Juleju, e que talvez se sentissem mais confortáveis na leitura, né, de um volume. E então era por isso que a Folha Nova pensava em publicar, né, esse grande sucesso que tinha sido a primeira publicação do Mistério da Tijuca, e essa daqui é essa edição, que vem com a data de 1882, mas essa data ela é errada, porque efetivamente ele sai só em 1883, provavelmente entre março e abril, depois que terminou a publicação do folhetim em fevereiro. E no mesmo ano, a Casa Garnier compra os direitos para publicação do romance em um acordo que, olhando aquele dossiê do Aloysio Azevedo, parece que se mostrou um pouquinho não muito compensador para o Aloysio, como ele diz, né? Ele fala, olha, o Manuel Carneiro, então o redator da Folha Nova, propôs ao velho Garnier comprar minha edição de 2.000 exemplares de Mistério da Tijuca, já em folhas para volume. O judeu fez lá uns cálculos de tanto por cento sobre o custo do papel e paginação, pois que a composição fora aproveitada do jornal, e depois de muito regatear, depois de chorar vintém a vintém, decido-me a receber R$400.000 pelos 2.000 exemplares. Então, depois, esse é um estudo que eu não tenho, dos valores dos livros, né, realmente de quanto que recebia, não sei. Ele aqui naquele processo chora, né, essa negociação. Não sei se teria sido assim, um valor injusto, no sentido de que a Garnier realmente ela pega o miolo e praticamente a única coisa que ela vai fazer é colocar o selo da Garnier, porque ela recupera a própria paginação feita pela Folha Nova. Então, nesse sentido, essa publicação da Garnier ela é idêntica ao que estava lá colocado no da Folha Nova. Só que o Mistério da Tijuca também, por outro lado, pela própria afirmação também do Aloysio Financeiro, ele diz que, junto com algumas peças teatrais, garantiram uma certa segurança financeira para ele durante um período, sobretudo após o endividamento com a publicação da Casa de Pensão. Será que isso que eu estou batendo? Não? E então ele diz assim, né, olha, o Mistério da Tijuca, conjuntamente com as minhas primeiras produções teatrais, solveram os compromissos abertos por aquele romance e aguentaram-me a vida. Mais adiante, em um outro momento, quando o Aloysio começa a tentar uma posição diplomática, ele já vai dizer, né, eu preciso de algum emprego, alguma coisa, né, mais certa, porque qualquer coisa que me livre de ter que ficar escrevendo Mistérios da Tijuca. E aí ele coloca como se escrever esse tipo de folhetim, talvez às vezes não no sentido da narrativa em si, que é uma perspectiva possível de leitura, mas às vezes por esse compromisso da maneira, né, de ter que entregar às pressas sempre uma solução pronta e não tão refletida, aparentemente, em um primeiro momento. Isso podia, né, gerar um certo desgaste. Então, as pessoas às vezes olham para essa fala muito como se ele não sentisse ou não visse um valor estético na produção desses folhetins, mas eu tendo a ver muito nesse processo
da demanda de ter que entregar tantas, né, uma quantidade de folhas ali por dia, porque aquilo tem um encadeamento e você também fica na dependência desse retorno, né, da pressão do jornal e tal. Então, as referências sobre o mistério da Tijuca nos jornais, em termos de recepção crítica, são muito vagas. Mas o Aloísio, ele vai voltar sempre, de alguma forma, a esse folhetim do mistério. Logo depois, passados já alguns anos, né, quando é firmado aquele novo acordo, depois da publicação do Homem, né, aquele grande acordo editorial com a Casa Garnier, vai ser reeditado o Mistério da Tijuca com um novo nome, que é o Girândola de Amores, isso no ano já de 1900. O romance, ele vai ser, né, reestruturado como um todo, nesse sentido, né? Capítulos são fundidos, então, dos 78 se transformam em 30. Alguns deles são parcialmente excluídos. Os famosos, né, capítulos, né, o 62 e o 74, que é onde o autor põe o nariz de fora, e foi mencionado, né, pela Ângela Dias ontem. E um parênteses, eles desaparecem dessa publicação do Girândola de Amores. Muitos capítulos acabam sendo renomeados, passagens muito extensas são completamente eliminadas ou reescritas. E aí essa edição de 1900 já vem com esse paratexto, né, indicado na folha de rosto, dizendo literatura dos 20 anos. O J. dos Santos, na notícia, né, em 1900, logo depois da publicação dessa nova edição pela Garnier, ele diz assim, né, que sente-se que Aloísio reedita esta obra com certo acanhamento, como se estivesse pedindo desculpas ao público. Logo, na capa, tem o cuidado de escrever em grandes letras, né, literatura de 20 anos, para que nos lembremos ser essa uma das suas primeiras produções. Livro despretensioso e agradável, ele se vingará dos desdéns do próprio autor, fazendo-se ler com agrado. Então, aqui a gente já está 17 anos já depois da publicação do Mistério da Tijuca em folhetim. Ele é reeditado pela Garnier com mudanças profundas do escritor. E aí eu vou comentar algumas dessas mudanças, que eu também não vou trazer tantos exemplos assim, porque isso às vezes depende muito de ficar cotejando os fragmentos de texto, ia ficar muito maçante. Vamos ler agora como que é num e vamos ler como que fica no outro. Aí eu acho que isso vai ficar melhor trabalhado no capítulo. Aqui é só uma tabela que organiza, né, como que o folhetim se organizava, né, com todos os seus capítulos, seus 78 capítulos, e depois, às vezes, como que esses capítulos vão se juntando, se fundindo, até ficar nos 30 capítulos do Girândola de Amores. E aqui também, por meio dessa tabela, que ela já não está na sequência certinha, porque também não fazia sentido eu trazer isso num slide para vocês, dá para perceber um pouco como, de repente, a partir dessa renomeação dos capítulos, como que ele já começa a querer trabalhar algumas ideias e gerando já uma ambiguidade ou uma possível chave de leitura para os leitores. Então, pegando essa referência, por exemplo, do capítulo 13 do Girândola de Amores, em que a gente tem lá o Consequências, Revelações e Dissolução, se transformam em As Mães de Gregório. Então, assim, né, porque já codificar dessa maneira, né, do plural das mães, né, o que está acontecendo. Aí a mesma coisa vai acontecer depois, no capítulo Ruim e Perdido. Aí a gente tem os pais de Gregório. E aí, nesse processo também, né, de renomeação desses capítulos, a gente percebe que, uma vez que ele vai lapidar o texto, e às vezes alguns momentos em que ele fala mais sobre a psicologia de uma personagem, ou ele descreve mais alguma paisagem que ele muda muito significativamente isso,
Ele, às vezes, nesse ato de renomear os capítulos também, ele vai tentando dar a chave, não uma chave, mas ele vai fazendo, é como se ele destacasse o que ele vai achar que é importante de ser trabalhado naquele capítulo. E alguns ele realmente mantém, né, com esses títulos muito curiosos, né, tipo Aqui Anda a Coisa, com um ponto de exclamação, e esses títulos, às vezes, que ficam criando já uma ideia com uma segunda intenção, que já vai tentando jogar com a maneira que o leitor vai recebendo esse romance e criando uma expectativa do que pode ser que vai acontecer nessa história. Por ser um folhetim, até foi, acho que o César, né, que estava falando hoje, que que tem uma dificuldade em ler o Girândola de Amores, porque são muitas as histórias, né, tem muita coisa, e, de fato, né, para ele dar uma espécie de solução, destino para os personagens, ele vai realmente chamar uma quantidade muito grande de personagens secundárias, que aparentemente parecem personagens secundárias, que a ideia do Mistério da Tijuca, para quem nunca leu, é um dia do casamento da Clorinda, o noivo não aparece no dia do casamento, e o que aconteceu com esse noivo? E aí, toda essa ideia do mistério, que vai estar associado também com outro crime, que roubaram, né, um dinheiro, e tem uma pessoa que foi morta, e que vão achar, nossa, o noivo some, o crime aconteceu, vão encontrar um anel dele junto ali do lugar do crime, então pronto, né, o noivo deve ser o assassino, fez alguma coisa, e o mistério está constituído. E a gente vê que esse mote é o que menos importa efetivamente na construção do enredo. E então, curiosamente, depois ainda dessa publicação da Garnier, bastante revista, reelaborada, reestruturada, como a gente vai ver, do folhetim para uma primeira edição em volume, depois ele sai de novo pela Garnier, aí ele vem, quer dizer, né, é o folhetim, a edição da Folha Nova, primeira edição da Garnier, segunda edição da Garnier, e aí, de repente, 3 anos depois, volta a ser publicado em folhetim pela Pacotilha no Maranhão. Então, a gente tem um romance que sai do folhetim, passa por todas as edições em volume e ele volta a ser publicado em folhetim. E aí, mantém os 30 capítulos dessa edição, da última edição da Garnier, só que aí vem dividido em 120 partes. Desses 5, e parando aí, né, até o da Pacotilha, nós temos 5 textos diferentes de Mistério da Tijuca. Às vezes com mudanças muito, muito pontuais, mas nós temos reelaboração, processos de reescrita, de redefinição de algumas coisas. Então, aqui, né, como eu falo, a reescrita, a reelaboração, a reconfiguração, um reposicionamento e um redirecionamento de obras, de passagens ou de personagens. E aí, claro, né, que vendo também o Meian e vendo outros trabalhos, né, da Fortuna Crítica do Aloysio Azevedo, no Mulato, né, o Meian vai dizer, né, que o Aloysio Azevedo não se contentou em corrigir parcialmente as datas, né? A comparação dos textos mostra-nos que ele modificou seu romance página por página, a fim de extirpar os aspectos mais românticos do estilo da edição de 81. Esta reescritura pode também atingir a construção de uma frase, um adjetivo, mas pode igualmente transformar completamente a apresentação de uma cena, a composição de um retrato ou a descrição de uma paisagem. E aí, cotejando essas diferentes versões, pensando no que aconteceu com o Mulato, pensando o que acontece com o Casa de Pensão, pensando em várias dessas obras do Aloysio, que vão tendo diversas edições, versões, processos de reescrita, nós estamos falando de alguém que constantemente volta a olhar para o próprio trabalho, tenta ver a melhor maneira daquele texto chegar para um público naquele momento específico, e a gente vai vendo algumas situações que eu entendo quase como que são leitmotivs assim na obra do Aloysio,
que é um baixo contínuo. São algumas coisas que parece que vão incomodando, né, esse grande escritor, e que ele vai tentando encontrar a melhor maneira de passar essas cenas que às vezes ele visualiza, ou a maneira de trabalhar uma personagem com alguma demanda, alguma questão muito específica. Então, há algumas cenas assim que vão sendo recorrentes na obra do Aloysio, por exemplo, nos enterros, nas mortes. Na própria Mistério da Tijuca, quando o Gregório morre, a cena, a maneira como que a cidade, ou as pessoas, né, vão participar desse cortejo da morte do Gregório, vai ser já reescrito na casa de pensão, na morte do Amâncio. Então, assim, ele já sai de um, parece, não, aqui ainda está faltando alguma coisa, já no outro que ele vai desenvolver, ele já insere e parece que já vai retrabalhar aquele texto. E aí tem algumas questões que são internas, né, desse conjunto, né, do Mistério da Tijuca para o Girândola de Amores, que são muito, às vezes, pontuais, assim, né? Eu trouxe algumas coisas bem específicas aqui só para citar. Então, por exemplo, ao invés de o barão olhava com insistência, já vira o barão devorava com os olhos, né? Vejam que a gente aqui já tem uma intenção posta muito claramente de um desejo, né, sexual, né? Porque olhar para alguém com insistência não necessariamente você está desejando essa pessoa, né? Agora, devorando com os olhos já muda, né? Ou então tratava-se de política, aí ele tratava-se de política revolucionária. Ou no fim da rua parou, comprou charutos e, à vista do anúncio de uma companhia acrobática que estreava no Circo do Lavradio, resolveu passar aí à noite. Já tira essas marcas, né? No fim da rua parou, comprou charutos e, à vista de um anúncio de espetáculo, resolveu ir ao teatro. E aí a gente vai vendo, né, por exemplo, da Olímpia, né? Olímpia nervosa se deixou ficar onde estava. Aí, Olímpia histérica, permaneceu muito rígida onde estava. Então, vejam que parecem mudanças quando a gente vai vendo, né, muito singelas, talvez, mas que na dimensão depois de uma mudança aqui, a outra ali, na hora que você vai juntando o conjunto do que ele altera num capítulo, ele vai mudando o sentido, a maneira da gente perceber essa personagem nessa nova edição do Girândola de Amores. E aí essa obra ela é muito rica, porque nós temos alguns diálogos reflexivos, como a Teresa, que é a segunda mulher do comendador, que vai ser a madrasta da Olímpia, em que ela vai, né, discorrer sobre o motivo que leva ela a ser adúltera na relação. É um momento assim em que os dois, né, vão ter um diálogo tenso, né, que vai resultar até no desdobramento do que acontece com a vida de Teresa. E a Olímpia parece que vai também reperspectivar essa madrasta a partir de percebê-la enquanto uma adúltera, e o que ela vai fazer a partir disso, né? Como que esse comportamento impacta na vida dela. E depois a gente ainda tem um outro momento da Teresa conversando diretamente com Olímpia e falando sobre a questão do casamento e sobre a questão do adultério. Nós temos uma galeria vasta de personagens, sobretudo femininas. Então, assim, o Gregório aqui, sinceramente, gente, é o de menos no Mistério da Tijuca. O forte são essas personagens femininas e fora, né, aqueles dois capítulos que trazem, né, uma reflexão acerca do romance moderno, que já foram mencionados aqui, e que vão estar desdobradas essas reflexões mais tarde no capítulo. E aí, que eu também não quero ficar... não sei como é que... Deixa eu ver aqui o meu tempo, né? Para também não me estender mais... eu vou trazer um momento aqui que eu acho que é importante, aqui é só para vocês verem, por exemplo, também no Mistério da Tijuca, a parte que está com essa marca mais em amarelo é o que permanece, né? E aí, o que ficou em branco ali, ele simplesmente vai suprimir esse pedaço. E eu trouxe aqui um que cabia na mesma página, para ficar fácil para mostrar por slide, mas às vezes nós temos 2, 3 páginas que são completamente excluídas do romance e às vezes também nem tudo que está depois em amarelo está idêntico ao que ficou, porque às vezes esse processo precisou ser reelaborado. E eu não sei se todo mundo aqui já leu
a Mistério da Tijuca, né, ou Girândola dos Amores, mas é esse ponto que eu acho que eu quero caminhar para essa reflexão maior, né, desses temas que parece que precisam ser trabalhados, né, por esse escritor, que é, por exemplo, uma das cenas do Mistério da Tijuca, que é a cena da pedreira, e que vai ser retomada praticamente na íntegra já no romance O Homem. Então, eu vou ler só alguns trechos, eu trouxe até aqui a passagem mais ou menos inteira, mas para a gente também não ficar se estendendo muito aqui, eu vou ler só alguns momentos, né, em que isso vai ficando mais evidente. Então, a Olímpia também, né, a partir de escutar uma toada, né, o pai, que é o comendador, né, vai sair para caminhar com ela e ela fala que ela quer ir à pedreira. Ele está muito preocupado com ela, porque ela está batida. Ele fala, não, vai ser um esforço físico muito grande. Não, eu quero lá ir. E eles vão, tem muitas dificuldades para subir. E na hora que chega no topo, a gente tem essa Olímpia, né, admirando essa paisagem. E ela fala, né, Olímpia chegou aí exausta, completamente sem forças, tremia-lhe todo o corpo em um arrepio, ao mesmo tempo de medo e de gosto. Ela experimentava certa sensualidade em defrontar o abismo que se precipitava debaixo de seus pés. E, presa ao espaço pelos olhos, sentia-se arrebatada um êxtase delicioso, como se tivesse desprendido da terra e pairasse voluptuosamente nos ares. Depois, Olímpia começou a empalidecer gradualmente, foi pouco a pouco fechando os olhos e teria caído de costas se a não amparassem o velho, né, que é o pai, e os homens que ali perto trabalhavam. Aí o pai preocupado, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Aí vem o trabalhador e fala, não, pode deixar que eu consigo descer a moça sem acontecer nada com ela. E vou ler só esse daqui, né? O trabalhador que se acabava de oferecer para levar Olímpia era um moço, talvez de 25 anos, forte, belo de vigor. Estava nu da cintura para cima e a riqueza dos seus músculos patenteava-se ao sol como um arrojo da velha estatuária da Grécia. Os cabelos empastados de suor caíam em desalinho sobre a fronte tostada, os olhos sem a expressão maliciosa dos olhares educados nas salas, à luz do gás, e a vaporização enervante de falsos desejos. Eu não vou ler tudo, viu, gente? Já todavia, essa irradiação pura que penetra a alma plácida das mulheres e as leva a sonhar estranhas fantasias. E aí, né, ele vai pegar, né, Olímpia no colo, ela vai se aconchegando para ele, ainda meio que completamente adormecida, e a descida, né, os solavancos faz com que ela, né, vai sendo estreitada cada vez mais a esse corpo, e a gente vai tendo todo um processo que vai desencadear uma crise depois na Olímpia. Para quem conhece, temos várias pessoas aqui muito familiarizadas com o romance O Homem, sabem como que essa passagem, praticamente, né, na sua dimensão, está idêntica, retrabalhada ali. Então, a gente é interessante fazer já esse cotejo, mas eu quero me colocar numa questão aqui para encerrar minha fala e poder conversar depois. Eu acho muito interessante da gente pensar que, no caso da Olímpia, a Olímpia casou. Então, ela era muito frágil, ela era muito tímida, mas ela se casa, né? A gente já tem um médico que fica recomendando, né, que essa menina é nervosa, ela precisa se casar, ela precisa de um marido. Ela se casa e depois ela vai se separar desse marido. E aí é nesse processo de separação do marido que a gente vai ter uma personagem que vai começar a apresentar uma série de marcas de personalidades, que depois vão ser, às vezes, classificadas como histeria, mas é muito mais do que essa ideia, né, simples da histeria. No caso do romance do Homem, a gente já tem uma personagem que ainda era completamente virgem, né? Ela não tinha tido qualquer tipo de experiência sexual. E a partir daqui, desse momento, né, de tudo que acontece na pedreira, a Magda vai começar a ter os sonhos, ela vai começar, né, e vai culminar depois, inclusive, no crime. Na Olímpia, vai culminar em como? Ela vai acabar tomando por amante o Gregório, que é o jovem que vai estar ali, né, meio que tentando demonstrar o seu amor, e aí vai ter outras consequências igualmente trágicas também nessa relação de Olímpia e Gregório. Então, vejam que é uma maneira de pensar a cena, só que quando ela é inserida no Homem, o que veio antes e o que vem depois já é completamente diferente, e cria uma outra forma da gente ler praticamente as mesmas palavras que estavam escritas lá no Mistério da Tijuca.
Então, é nesse sentido que eu falo. E isso vai acontecer em outros momentos da obra do Aloísio, como a relação, às vezes, de alguns homens que vão se ver tendo que criar crianças e a relação que vai, né, se estabelecer com essas crianças e essas crianças brincando. Essa é uma cena que se repete em diversos outros romances também do Aloísio. Então, eu vou encerrar aqui, né, porque eu acho que vai ser interessante pensar, né, nessas bases, né, nesses nós que parece que o Aloísio tem que voltar constantemente a tentar, né, tramar nos textos e deslindar de outras formas. Né? É isso, obrigada. Gente, a Maria e a Suzana estão online. Eu acho que a gente podia reunir as perguntas que a gente tem da primeira fase, porque senão vai ficar muito longe para elas, junto com as da Cláudia. A Fanny não está aqui, então acho que são para essas 3 apresentações. Quem quiser fazer perguntas... Eu acho que, será que como elas vão aparecer, será que é melhor a gente agora colocar? É melhor passar isso aqui para cá. Deixa eu tirar a sua apresentação. Pronto. Não deu, agora deu. Preciso sumir com a sua apresentação. Eu vou fazer 2 comentários breves aqui, então, já que até agora ninguém se candidatou, mas acho que é mais por conta da situação. Vou começar com a Maria Viana. Maria Viana, primeiro, acho fundamental sua contribuição para esse encontro e para o... Está dando microfonia, não? Para esse encontro e para o livro, que é o trabalho com as caricaturas, né? Eu acho que tem um caminho bem forte e eu acho que está muito claro o nível de radicalismo político que o Aloísio apresentou nessas caricaturas, que é muito próximo daquele que ele vai apresentar até o Mulato. Depois a gente tem uma discussão aqui sobre como ele encaminha esse radicalismo político, mas nesse momento parece ser muito próximo do radicalismo de confrontar a igreja, Estado, imperador e etc. Eu não sei se você concorda com isso, gostaria que você comentasse essa questão. Para a Suzana, eu fiquei com uma dúvida se a gente pode falar em romance policial para o Aloísio ou se não seria melhor algo como um romance de crime, por 2 motivos. Até que ponto a ideia de romance policial está consolidada para a gente pensar numa possibilidade de paródia, né, que é mais ou menos o que você sugeriu que ele faz, e até que ponto essa não era, digamos, menos uma paródia do romance policial e mais uma alternativa do romance policial que não se consolidou, né? Se a gente for usar a palavra romance policial. E para você, Cláudia, nossa, é incrível essa coisa, a clipagem, né? Como eu acho que você não usou essa palavra, mas isso me veio à cabeça, como o Aloísio é capaz de usar clipes dos livros para remontar histórias diferentes, né? E essa articulação do Mistérios da Tijuca com o homem, eu nunca tinha visto ninguém fazer. Você acha que você vai encontrar outros livros do Aloísio ainda no Mistérios ou está por aí? Não, a cena do... Vamos seguir a ordem. Pode começar, Maria. Como eu disse, está sendo um desafio muito grande, porque eu comecei a ver as imagens de uma outra maneira, depois que você me provocou, né, a escrever sobre isso. Eu só tinha colocado lá e tal, como ilustração, porque eu fiz uma abertura meio biográfica e tal no mestrado. E aí, quando eu comecei a ver as imagens, a analisá-las, eu comecei a repensar minha própria leitura do Coruja, dessa questão alegórica que está na charge e que está no Coruja também.
né? Assim, o Teobaldo como uma caricatura desse grupo social, como a professora Jorge disse, né? Assim, ele era filho de fazendeiro, ruralista, todo o caminho foi feito para que ele fosse um homem bem-sucedido, etc. E, claro, é toda essa questão e fazendo tudo isso em cima do trabalho do povo, né? Quer dizer, que o André representa. Na verdade, o André representa exatamente essa ideia do homem livre na ordem escravocrata. Estava tentando lembrar o nome, aí a professora Ângela falou que eu dialoguei muito com esse livro. E é justamente isso, você tem uma classe média começando, que ele era professor também, ele tinha um grande sonho que era formar uma escola, blá, blá, que acabou sendo, né? Então, essa ideia da alegoria, eu não posso dizer que isso, mas pelo que eu estou percebendo da fala dos outros colegas, sim, que isso também está em outros romances. É como se aquilo veja, ele foi chargista antes de voltar para o Maranhão, antes de escrever o Mulá e antes de se tornar o romancista que a gente conhece. Então, até acho que foi o Werneck Sodré que diz isso em algum momento, que o fato de o Ulisses ter trabalhado tanto na imprensa como chargista e como cronista foi que deu para ele essa visão que ele construiu do naturalismo. O naturalismo é a moda da casa, né? Até me lembro que, e esse vai ser o título, se não for publicado no mestrado, que foi um dos professores, tinha que ser o naturalismo a moda da casa, porque foi isso que ele fez, né? Um naturalismo, não adianta a gente falar, até tentei ler Flaubert, achei algumas coisas, ou o Zola, ou o próprio essa, mas não, a Luiz construiu de uma maneira, e aí eu comecei a pensar, por causa da sua provocação de pensar nas chaves, que essa maneira de ver o Brasil, que está nos romances, está assim, lá, e é como se, nesses 2 anos e meio que ele ficou fazendo esse tipo de trabalho, a cabeça, claro, que é assim que a gente funciona, né? Não é? Pronto, não sei se respondi a sua pergunta, mas de novo agradeço a provocação justamente por causa disso. Me ajudou a pensar os romances de outra maneira. Não, tá ótimo. Suzana, obrigado, viu? Suzana, o microfone está fechado, a gente não te ouviu até agora. Peço desculpa, eu estava a falar e não me ouvia. Eu estava a dizer que, em vez do romance policial, achava que devia ser romance de crime, paródia do romance de crime. Era isso? Não, ou usar a palavra romance de crime, ou talvez repensar... porque a minha dúvida é se dá para falar em romance policial neste momento e, sobretudo, no Brasil. Né? Se não seria ainda um passo anterior. Se usarmos a palavra de romance policial, é possível falar em paródia ou algo próximo disso? Porque me parece que, como ainda não é um gênero hiperestabelecido, como aquele que o Todorov analisa, como os outros teóricos que você utilizou para pensar o tema fazem, esse romance... será que é uma paródia ou será que é uma alternativa que morreu na história do romance policial como um gênero popular e um gênero que vai ganhar uma vida própria no mercado editorial? Né? Essa é a minha questão. Pois que é uma paródia, nós não temos dúvida, não é? Porque começa logo no título. O foragido, ele usa e abusa de 3 apelidos, não é? Do Malta, quando quer comprar alguma coisa a crédito, do Matos, quando se metem lá nos desacatos, e do Mata, quando nas aventuras amorosas. Pronto, o amante desconhecido é revelado por um papagaio que diz o nome João Alves e pronto, e ele fica a saber como é que se chamava o amante da sua mulher. E no final também o facto do Sr. Quintino revelar que, afinal de contas, isto era só um prémio, não é? Para esta trama toda, não é? O autor das cartas, o detetive, afinal um romancista que pretende oferecer um prémio aos assinantes da revista Semana. A Semana, não sei. Terei que pensar melhor sobre.
sobre o assunto. Tá bom, mas tá ótimo. Então, se você quiser parar por aqui, tudo bem. Mas está feita a provocação, assim, como classificar bem esse romance nesse momento, nesse período no Brasil, sabe? É uma dúvida que ficou aqui, várias pessoas comentaram na hora do almoço. Todo mundo na dúvida. Então estamos transmitindo a dúvida para você. Tá bom? Muito obrigado. Bom, se eu vou encontrar outros romances... Se eu for encontrar outros romances, eu não sei, assim, né? Mas a ideia da gente pensar também o porquê vira girândola, né? O girândola de Amores. A girândola era uma estrutura de madeira que se colocava os fogos, né, de artifício, e que no momento que se acendia, ela girava e ela ia disparando, né, os fogos e ia formando um espetáculo único, né? Então é um monte de coisa que explode, mas vai formar alguma coisa coesa depois, né? E aí eu acho que essa ideia mesmo de que parece que no Mistério da Tijuca ou nesses folhetins, né, tem essas sementes, esses germes assim do que vai frutificar depois em outros romances, né, como se fossem longos processos de elaboração, né? Então o cortiço está lá, né? A gente já tem a passagem toda da Tia Águeda, a gente tem as lavadeiras, a gente tem uma série de coisas que já estão no Mistério da Tijuca, que já vão ser mais reelaborados na sequência, né, no Memórias de um Condenado. Vai ter uma personagem lá que depois que ela, né, que é a mãe da Ambrosina, depois que a família vai à falência, ela vai para o cortiço trabalhar, vai virar lavadeira. Então a gente vai ter essa perspectiva dela morando depois no cortiço. Então assim, a gente vai vendo que tem alguns temas que vão voltando, né, na obra do Aloísio, e que às vezes eles estão assim muito singelos em algumas, né, em algumas cenas, e que depois aquilo é que vai virar o foco e vai ganhar profundidade e discussão. A própria cena da pedreira também vai reaparecer no cortiço, não é? Aparece também, né? Tá lá, né? Que o cortiço está ali junto, vai ter outro pedaço, com uma perspectiva muito mais da atividade do homem, mas a cena da refeição vai se repetir, né? Da mulher que vai levar a comida, que vai dividir a bebida, né, com os trabalhadores, está nos três. Não sei se você saiu disso, eu tive uma saída, mas... Assim, Cláudio, eu achei incrível, assim, então, o que significa esse uso repetido de umas mesmas cena, né, em vários romances? Especialmente essa cena, né? O Tales, né, meu orientando de doutorado, ele propõe, e ele percebeu isso, que no homem, né, que é o caso que ele está pegando, e aí também, no caso de Mistério da Tijuca, é uma mulher de classe alta que está interessada num cara de classe baixa. E isso é uma coisa que aparece muito na pornografia, na literatura licenciosa. A madame só vai se satisfazer com um homem de verdade, né? Um homem bruto, entendeu? Então, assim, é o caso da Magda, né? Ela está interessada. E aí isso aparece, por exemplo, nos Serões do Convento, no Boccaccio, né? O jardineiro mudo. Né? Então, assim, essa coisa do jardineiro aparece, por exemplo, em Lady Chatterley, né, do D.H. Lawrence. Então, essa configuração da mulher que só vai se satisfazer com um homem trabalhador, forte, bruto. Não sei, você pensa? A única coisa é que a Olímpia, ela não vai desejar... Assim, ela até tem essa reação, né, do corpo dela, vai ter uma reação ali no momento que ela é carregada. Mas ela não vai ficar voltando para olhar essa questão do homem, tanto que ela já vai se resolver ali com o Gregório, que também tinha tido uma educação, né? Estava ali no... fui muito objetiva, no meu vai se resolver. Não fui só eu que ri, não. É uma pessoa prática, pessoa prática que já vai, né? Não vai ficar sofrendo, não. Então, não sei, ela não vai procurar, né, assim, nesse sentido. Mas tem uma coisa, né, de que ela vai ver depois o Gregório desenhando a pedreira, aí ela vai querer tomar o desenho da pedreira, vai querer ficar com ela, e aí ela vai criar a partir do desenho, ela vai criar todo um outro discurso de pensar a filosofia de vida. Então, ele vai trabalhando essas chaves de forma diferente, ele vai perspectivando e dando outras dimensões, né, ele reposiciona essas situações, assim. Eu acho isso muito interessante, assim.
É o começo de uma reflexão, mas que eu acho assim. E só para não, né? A Fanini ela cita, né, na tese dela, ela fala: no Mistério da Tijuca já tem a cena da pedreira que vai aparecer no homem. Então, assim, eu não sou a única pessoa que estou, né, não estou descobrindo pólvora nenhuma aqui. Já tem outras pessoas que fazem, né, mas talvez não tenham desenvolvido a questão, mas que já, né, que constataram isso com certeza. Alguém mais? Parabéns pelo trabalho, muito legal, muito interessante. Eu ia falar que eu chego a trabalhar um pouquinho isso na minha tese, não esses temas e esses livros, mas eu percebo temas que se repetem também, né? Eu estava falando com elas sobre esse conto Casa de Cômodos, que ele fala do homem que explora a mulher, que ele tem um relacionamento amoroso, mas, na verdade, ele explora o trabalho dela. Igual a Bertoleza, igual no caso do Casa de Cômodos, é uma quitandeira e um comerciante. Então, o Aloys tem essa coisa de trabalhar os tipos também, né? Mas eu acho que isso tem a ver com ele partir da realidade, né? Então, eu fico imaginando que ele olha uma cena, isso aqui dá uma coisa. Aí ele já vai imaginando vários... O que ele poderia fazer com aquela mesma cena, né? Eu não sei, mas estou especulando aqui um pouquinho, mas achei bem legal essa perspectiva, porque nesse caso aí é igual praticamente, né? Esses dois que você mostrou, do homem e do coruja, eu fiquei, gente, é a mesma cena. Muito interessante. Acho que vamos dar sequência. Vocês têm alguma pergunta para a mesa? Cláudia, obrigada, gostei. O microfone, Haroldo, por favor. O microfone está na frente da candidata. É horrível a gente estar participando à distância, gente, porque, né, a Suzana sabe, a gente às vezes não escuta bem, mas, enfim, achei muito interessante o que você fez, e a minha pergunta isso que a gente fica falando da crítica e tal, e o próprio Luiz deixa muito claro isso, né, como já foi dito ontem também por muitos colegas, que ele tinha muita consciência de que a gente estava num momento de transição, né, do hibridismo mesmo, que ele tinha que ser um pouco romântico e naturalista ao mesmo tempo, senão não seria lido. É o conceito que a gente tem todo, o autor escreve para ser lido, né. Você acha que ele tinha, que é porque ele tinha essa consciência, que é difícil falar, mas na sua pesquisa, você acha que essa percepção tão aguçada que a mim parece que ele tinha do leitor, é isso que faz com que ele faça, por exemplo, eu não sabia isso que você trouxe, né, que foi o folhetim, e depois voltou para o folhetim para Cotilho. Nessa transição, porque quando eu cotejei, por exemplo, o Coruja, só os trechos que foram suprimidos, mas ele não trabalhou assim a linguagem como você demonstrou. Ele talvez fosse isso, que tivesse essa consciência de que estava numa transição, né, digamos assim, do romantismo para o naturalismo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. É uma observação importante, né? Então, quando sai o folhetim e o Mistério da Tijuca, ali em 1882 até 1883, o Brasil ainda escravocrata. E depois, quando vai sair a edição da Garnier em 1900, depois na Pacotilha em 1903, a gente já é uma república e, né, já tinha acabado o processo de escravização, pelo menos, né, na oficialidade. Então, todas as marcas que ele faz referência a escravos, a alguma situação assim, já são completamente tiradas do romance Girândola de Amores. Então, ele sabe, né, ele está realmente pensando já naquele público de 1900 que provavelmente já não vai querer ver, né, algumas referências, então, na Casa de Olímpia, né, que vai quebrar um vaso, e ela fala, né, que ela tem vontade de castigar, né, porque ele chegou bêbado, né, o escravo chegou bêbado e quebrou um vaso que ela gostava muito. Então, assim, essa marca, por exemplo, vai desaparecer lá no Girândola de Amores. Eu acredito muito que já é nessa reflexão desse leitor que já não vai aceitar mais, né, ter certas situações no texto. Então, na medida do possível, ele vai substituindo essas referências, né, da monarquia, e tanto que depois ele já coloca uma política revolucionária, ele já começa a tentar
se dirigir para um público diferente, com certeza. Não sei se eu respondi. Vamos. Não, eu só queria chamar a atenção, é mais ou menos óbvio, mas às vezes vale a pena. Quando ele fala literatura de 20 anos, ele está jogando dentro do romantismo, né? Fazendo uma referência à Lira dos 20 anos. Né? Eu acho que é. Você acha que não, André? Você que é da lirista? Não, me parece que ele está... Ele está falando que é dos 20 anos, mas não é só isso. Ele está usando uma estrutura, né, de um título romântico, marcado, né, que todo mundo tinha lido ali. Né? Eu acho, me parece. Me parece proposital. Eu apostaria nisso no bet, se vocês quiserem apostar. Bom, vamos para a próxima. Coçando a língua aqui. Essa, assim, que a Maria acabou de falar, né, e a gente escuta muito isso, de que a Luísa está fazendo uma concessão, né, à literatura romântica, porque senão ele não vende, ninguém vai ler. Mas isso aí não é o que ocorre, porque todos os livros dele são... Não está ouvindo ela aí. Não está ouvindo? Ele nunca teve falta de leitor, em nenhum livro. Então, essa ideia de eu estou fazendo literatura romântica para poder vender... Não tem sentido, porque ele vendeu bem sempre. E assim, aquela coisa, então o povo comprou o Homem, né? Assim, nesse dossiê está lá, o Homem foi o único livro que ganhou dinheiro de verdade. Agora, tá bom, comprou o Homem, talvez não é porque é naturalista, porque é sexual, mas não importa, entendeu? Assim, o naturalismo vende. Então, ele dizer, como ele disse, e a historiografia repete, que eu vou fazer literatura híbrida, porque ninguém gosta de naturalismo, não tem respaldo nas vendas. Né? Ele sempre vendeu bem. Todos os livros dele venderam bem. Todos. Posso me meter? Desculpa, a pergunta é para você. Não, desculpa. Não. É que eu acho assim, né? Só vou dizer, né, que num parênteses, que é, de alguma maneira, um complemento desse momento que ele está falando da literatura híbrida, ele vai voltar nessa ideia desse romantismo, mas ele não vai falar como assim, os leitores gostam do romantismo e vão pegando umas pequenas doses de naturalismo. Lá, num parênteses, ele já vai desenvolver a ideia de que assim, a gente vai precisando encontrar a forma do romance naturalista no Brasil. E, a partir dessas tentativas, a gente vai fazendo experimentações, né? Então, é como se tentasse encontrar uma linhagem, né, sei lá, de algum romance, e fosse tentando fazer isso, criar outras raízes e se transformando em outras coisas. Então, mas ele até, mas isso está lá na hora que ele está. É um momento muito específico, porque assim, de novo, gente, onde o autor põe o nariz de fora, a gente não pode esquecer que está dentro de um contexto no romance, que depois vai ser excluído, vai ser trabalhado depois, vai ser colocado como um prefácio, e as pessoas tratam isso como se ele não estivesse dialogando com o que está acontecendo na história do Mistério na Tijuca. Tem uma razão dele colocar isso ali. Então, ele está falando do que estava acontecendo, de quem estava lendo, do que as personagens naquele contexto estavam lendo no romance. Então, assim, a gente não pode tirar esse texto do lugar de onde ele saiu, tem que voltar para o capítulo lá. Porque, se a gente fica só trabalhando esse texto isoladamente, isso pode também gerar certas questões aí. Eu não aguentei e fui pôr o nariz aqui, né? Também. Mas o que eu acho que o problema não é o público. O problema é ele se colocar como escritor naturalista. Então, se você quer me chamar de romântico, eu faço isso para vender. Né? Tipo, é meio para fazer, se não gostou, saiba que eu faço isso para vender. Não é porque eu gosto disso. O que eu faço mesmo é naturalismo. Então, é meio uma coisa de se posicionar como escritor naturalista. A discussão comercial... Eu sempre acho essas coisas que envolvem dinheiro e justiça, não dá para confiar em nada do que as pessoas falam. Quando envolve advogado, então, aí, tipo, aí ninguém é sincero. Não, é verdade, gente. A Andréia uma vez me viu discutir o livro do Ricardo Lísias, né? O que o Ricardo Lísias fala nas entrevistas sobre esse livro não tem o menor valor.
assim, de realidade, né? Tem valor legal. Ele fala, eu inventei tudo, não conheço ninguém que tem esse nome e tal. Mentira, ele fez um livro baseado na história da mulher, do Otávio Frias, do todo mundo. Eu leio aquele livro eu não vou falar todos os outros nomes. Eu posso entregar o livro inteiro do Ricardo Lises, porque eu conheço as pessoas. Quer dizer, eu achava, até que alguém virou e falou para você me viu lá no livro? Eu falei, não, eu sou fulano de tal no livro. Então, assim, e agora, óbvio, você vai perguntar para o Ricardo Lises e ele fala, não, isso é ficção, eu inventei a partir da realidade. E é verdade, não é mentira, mas é uma distorção do que a gente sabe do que ele fez. Agora, vai falar isso, explicar isso para um juiz? Não tem como explicar, você tem que mentir, né? Você tem que fazer aquilo caber no discurso jurídico de prova, verdade, prova, né? Se ele fala o que ele fez para o juiz, ele é condenado, né? Então, ele tem que escamotear o que ele fez. E ele é ficcionista, né? Assim como a Aloysio é. Então, na hora de inventar um discurso que cole, inventa. Então, se é bom para se afirmar como escritor naturalista, falar que não gosta do que ele mesmo faz como romancista, já gera uma curiosidade. Vou ver se ele é, né? Tipo, então você provoca a venda mesmo. Então, não tem nada de, não é para o leitor consumir o romance romântico dele, é para o leitor entrar na discussão e ficar falando no bar do negócio, no boteco, na quitanda, no caso na época dele, e isso aí dá venda, né? Então é isso que eu queria me meter. Só falar que tem um autor que fala que ele só queria ficar bem com todo mundo. Não reclama disso. Tem um texto que ele fala, e não reclama disso. Então se dá para isso. Ele meio que vai escrever para os dois e bota um pouco para cada um. Não, me meti demais, para quem não estava só aqui. Vamos para a próxima fase, gente? Marina, pode vir. Isso. Esse é o melhor jeito de fazer o pessoal de lá escutável, por incrível que pareça. Eu vou desligar isso. Obrigada. Tecnologia. Deixa eu abrir o da... Deixa eu abrir o da Marina aqui.